Se você está ouvindo isso agora, não pause o vídeo. Por mais estranho que pareça, eu preciso que alguém escute tudo até o fim. Talvez assim eu consiga entender o que realmente aconteceu naquela estrada. Meu nome é Daniel Moretti e durante anos gravei viagens para um canal de exploração. Mas nenhuma gravação, nenhuma aventura e nenhum mistério se compara ao que vivi na Estrada dos Ecos Perdidos. E hoje eu vou contar exatamente o que vi, ou talvez o que ouvi. Tudo começou quando recebi um e-mail sem remetente. A mensagem dizia: se quer um vídeo que o algoritmo vai entregar para o mundo inteiro, vá até o Marco 13 da BR-71. Mas não vá sozinho. Eu ri. É óbvio que eu fui sozinho. Cheguei lá às 10 da noite. Era tudo silencioso. Silencioso demais. Desci do carro, peguei minha câmera e comecei a gravar. Se você está assistindo isso, fique comigo até o fim, eu falei. E assim que essas palavras saíram da minha boca, eu ouvi um eco. A repetição perfeita do que eu tinha acabado de dizer, mas numa voz infantil. Fique comigo até o fim. Eu congelei. Olhei para trás, para os lados, para a mata escura que cercava a estrada. Não havia ninguém. Continuei caminhando, tentando não surtar. Mas quanto mais eu avançava, mais os ecos ficavam fortes, como se houvesse crianças escondidas repetindo tudo que eu falava, com um breve atraso. Foi quando a lanterna iluminou algo no meio da pista. Era uma menina, pequena, pálida, vestida com um tecido branco sujo, parada de costas para mim, completamente imóvel. Ei, você está bem? Perguntei. Ela virou o rosto apenas um pouco, só o suficiente para eu ver um sorriso estranho, torto, preso. Então, usando minha própria voz, ela repetiu: você está bem? Meu coração quase parou. Corre. Mas a estrada parecia não acabar. Eu corria, corria, e a paisagem não mudava. Era como se eu estivesse preso num loop, sempre chegando no mesmo pedaço de asfalto, na mesma curva, no mesmo vento gelado vindo da mata. E aquela coisa, aquela menina, ela não corria. Ela simplesmente aparecia mais perto a cada vez que eu piscava. A primeira vez estava a uns 30 metros, depois 10. Depois, atrás de mim, a respiração começou a falhar. Eu precisava de abrigo, qualquer lugar onde eu pudesse me esconder. Foi quando vi uma espécie de lanchonete abandonada na beira da estrada, uma parada antiga de caminhoneiros. Entrei e fechei a porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Lá dentro, tudo estava arrumado. Mesas limpas, talheres alinhados, como se alguém estivesse esperando clientes, e no canto uma televisão velha estava ligada na estática. Mas a estática formava palavras, minhas palavras, frases de vídeos antigos que eu tinha gravado para o canal. Isso não é real, murmurei. Foi aí que ouvi passos leves atrás de mim. Quando virei, uma mulher estava a menos de um palmo do meu rosto pálida, olhos completamente negros, a mandíbula solta, como se não pertencesse ao corpo. E com a voz da minha mãe, ela disse: Daniel, volta para casa. Quase desmaiei. Saí correndo para o banheiro e tranquei a porta. A luz piscava. A câmera ainda estava ligada, tremendo na minha mão. Eu tentava respirar, mas parecia que o ar tinha ficado pesado. Então, alguém bateu na porta. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. A porta tremeu. Depois, silêncio. Até que uma voz, a minha própria voz, sussurrou do outro lado: Daniel, não se esconde de você mesmo. O trinco girou sozinho. Eu apaguei. Quando acordei, estava jogado no meio da estrada. A câmera ainda estava na minha mão. E na minha frente, o Marco 13. De novo. Mas dessa vez alguém tinha escrito algo nele. Você ficou. Levantei em pânico, entrei no carro e acelerei o máximo que pude.
Quando finalmente cheguei numa área iluminada, respirando fundo, percebi algo no banco do passageiro. Não era a câmera. Alguém tinha tirado a fita de gravação e deixado no lugar uma pequena caixa de música. A mesma melodia que eu ouvi ecoando na estrada. Abri a caixa com a mão tremendo. Dentro dela havia um bilhete. Agora sua voz também pertence à estrada. Desde aquela noite, às vezes, quando estou editando vídeos, eu escuto minha própria voz falando antes de mim, como um eco, um chamado. Eu nunca mais voltei ao Marco 13, mas acho que ele ainda me segue. E se você escutou isso até aqui, talvez agora ele siga você também. Eu nunca soube explicar exatamente o que aconteceu naquela casa, mas eu preciso contar antes que eu esqueça mais alguma coisa, porque é isso que ela faz. Ela apaga coisas da sua mente e eu sei que não sou a única pessoa que passou por isso. Existem registros, laudos, chamadas reais para a polícia, mas ninguém gosta de falar sobre a Casa 217 da Rua dos Lagos. Eu só queria fazer um vídeo para o meu canal, algo do tipo explorando casas abandonadas ao vivo. Estava em alta. Vários criadores estavam viralizando com isso, especialmente com histórias de lugares onde o tempo não passa. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar um desses lugares. A chegada, a casa parada no tempo. A casa ficava num bairro antigo, quase esquecido. O número 217 estava torto, metade arrancado. O portão rangia sozinho, mesmo sem vento. Eu pensei, perfeito, isso vai dar muita visualização. Liguei a câmera e comecei. Pessoal, essa casa ficou famosa nos anos 90 depois de 3 desaparecimentos. Vamos ver se encontramos algo ou alguém aqui dentro. Sim, era real. 3 pessoas realmente sumiram ali. Os laudos diziam apenas, não localizado, última posição conhecida, interior da residência. 2. A primeira sala. Quando entrei, o ar ficou diferente, denso, como se eu tivesse mergulhado numa água invisível. A sala parecia abandonada há décadas, mas tinha algo estranho. O relógio de parede marcava 3h17, o mesmo horário registrado no boletim de ocorrência de cada desaparecimento. Ali, a primeira coisa aconteceu. As notificações da minha live começaram a piscar rápido, mensagens dizendo, tem alguém atrás de você. A porta fechou. Sai daí agora. Quando virei, a porta realmente estava fechada. Eu tinha certeza que a deixei aberta. Então o relógio deu uma pancada, um único taque, e o ponteiro voltou 1 minuto, 3h16. 3. O corredor que não acabava. Decidi explorar o corredor, mas quanto mais eu andava, mais ele parecia repetir. Os mesmos quadros tortos, a mesma rachadura na parede, o mesmo batente com uma lasca triangular. Eu comecei a achar que estava ficando louco, mas o chat estava vendo o mesmo que eu. Mano, você já passou por esse corredor. Ele tá se repetindo. Isso não é efeito da câmera. Eu virei e voltei correndo para a sala, mas quando cheguei, a sala não era mais a sala. Era outro corredor. 4. A voz que me imitava. Foi aí que ouvi uma voz baixinha atrás de mim, murmurando exatamente com o meu timbre de voz. Calma, você só precisa ficar mais um pouco. Eu juro que era minha voz, como se alguém estivesse gravando e reproduzindo bem baixinho. Minha respiração ficou pesada. Eu filmei ao redor, mas não tinha ninguém. Então ouvi novamente. Você já esteve aqui antes? Meu estômago gelou porque por 1 segundo eu acreditei naquilo. Comecei a esquecer de onde eu tinha entrado, ou por que eu estava ali, ou até que horas eram. O relógio. Eu me lembrava dele, mas estava longe dali. Ou será que estava perto? 5. A escada que subia sozinha. Encontrei uma escada estreita. Filmei enquanto subia, ainda sem entender por que estava obedecendo aquela sensação estranha de que precisava ir para o andar de cima.
No topo, havia um corredor curto com 4 portas, todas idênticas. Atrás de uma delas ouvi sussurros e reconheci a voz. Era a minha e também a de outras pessoas. Pessoas que eu não conhecia ou que talvez já tivessem passado por ali. Então a live travou pela primeira vez. Só o áudio continuou, replicando ruídos que eu não estava fazendo. 6. A porta da rua. Quando finalmente encontrei a porta de saída, ou o que parecia ser, eu estava tremendo. A madeira estava tão fria que eu senti dor ao tocar. E quando girei a maçaneta, ouvi a casa inteira respirar, como se ela estivesse irritada. Atrás de mim, minha própria voz sussurrou: "Se você sair, você vai esquecer." E eu respondi sem pensar: "Eu já esqueci." A porta se abriu. Eu saí correndo para a rua. A câmera caiu no chão. A transmissão acabou. 7. Depois da fuga, eu pensei que tinha escapado. Até perceber um detalhe. Meu vídeo durou 1 hora e 12 minutos, mas eu jurei que fiquei lá dentro por menos de 15. E o pior, quando voltei lá no dia seguinte com um amigo, gravando tudo, o número da casa não estava lá. A casa simplesmente não existia. No lugar só havia um terreno vazio, com mato alto e restos de alicerce. Mostrei a gravação para a polícia. O agente disse que já tinham recebido vídeos parecidos antes. Mas quando voltavam ao local, a casa nunca aparecia. Eles chamam isso de construção fantasma de manifestação cíclica, um fenômeno real relatado em vários lugares do mundo. Mas eu sei o que vi, e sei que ela ainda está lá. Em algum lugar entre uma rua e outra, entre um minuto e outro, esperando abrir a porta para alguém que não devia entrar. Se você escutar sua própria voz te chamando, não responda, ou você nunca mais vai sair. Eu nunca pensei que estaria gravando isso, muito menos que teria coragem de contar o que aconteceu comigo naquela noite. Mas depois de tudo, achei melhor deixar registrado. Se eu desaparecer, ou se alguém ouvir minha voz em algum lugar, saibam que não sou eu. Tudo começou quando decidi investigar o chamado caso da trilha da voz sem corpo, que estava viralizando de novo nos últimos meses. Eu sempre quis crescer meu canal fazendo vídeos de terror, lendas urbanas, mistérios reais. E esse parecia perfeito. Um desaparecimento não resolvido, gravações antigas, gente que jura ouvir vozes na mata. Eu pensei, se eu gravar isso vai explodir, vai ser o vídeo do ano. Eu estava errado. 1. A chegada à trilha. Quando cheguei a Rio das Pedras, já era quase noite. O ar parecia pesado, como se a mata estivesse respirando devagar. Na entrada da trilha, encontrei Dona Adéres, uma senhora de uns 70 anos. Ela segurou meu braço com força assim que me aproximei. Se entrar aí, não responda, não importa quem chamar você. Eu ri nervoso e perguntei: responder o quê, senhora? Ela me encarou com os olhos mais vazios que já vi. A voz, ela imita quem você ama. Se você responder, ela te leva. Dei um tá bom, só para ela me deixar passar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. 2. A gravação. Liguei a câmera e comecei a narrar como sempre. Galera, esse é um caso real, documentado. Eu estou na trilha onde pessoas desapareceram depois de ouvirem vozes familiares chamando por elas. Se acontecer alguma coisa, vocês vão ver ao vivo. Eu falo isso, mas no fundo eu estava tranquilo. Nada acontecia. Nenhum barulho estranho, nenhuma sombra suspeita. Foi quando ouvi: Gabriel. Meu corpo congelou na hora. A voz, eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era da minha mãe. Mas ela estava em casa, a 200 quilômetros dali. 3. A voz no fone, o chat começou a explodir. Mano, tem alguém aí. É tua mãe? Atrás de você? Eu apertei a lanterna e girei devagar. Nada, só árvores. Mãe? Eu sussurrei sem perceber que estava respondendo. É você?
A mata ficou silenciosa por alguns segundos. Então ouvi: "Estou aqui, meu filho. Vem cá." Ela falou exatamente do jeito que falava quando eu era criança, quando eu caía e machucava o joelho. O mesmo tom, o mesmo carinho. Eu comecei a andar sem pensar. De repente me lembrei do aviso da velha: "Não responda." Mas já era tarde demais. Eu já tinha respondido. 4. A corrida. A lanterna piscou 3 vezes e apagou. A voz começou a vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Gabriel, aqui. Filho, me ajuda. Eu estou com você." Mas aquilo não era minha mãe. Não era humano. Senti passos atrás de mim. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. O mato arranhava minhas pernas, ramos se quebravam e algo parecia seguir meus movimentos como um animal faminto. A cada passo a voz ficava mais perto, mais baixa, mais profunda. "Você me ouviu. Agora, você é meu." Eu tropecei numa raiz e a câmera caiu, mas o áudio continuou gravando 5. O último momento. Eu não sei explicar o que aconteceu depois. Eu senti um silêncio tão absoluto que parecia que o mundo tinha parado. E então, senti um sopro gelado na nuca. A voz murmurou atrás de mim, quase como se estivesse dentro da minha mente: "Não olha para trás." E eu obedeci. Se eu olhasse, eu sabia que não sairia vivo dali. Eu fechei os olhos e continuei correndo, guiado apenas pelo instinto e pelo desespero. Quando finalmente cheguei de volta à estrada, caí de joelhos, sem ar, tremendo. O pior? Meu celular não estava comigo. Eu só o encontrei no dia seguinte, a 3 quilômetros da trilha, ainda gravando. 6. Depois daquilo. Desde aquela noite, algo mudou. Eu escuto passos atrás de mim às vezes. Eu escuto meu nome sendo sussurrado quando tomo banho. E às vezes, eu escuto a voz da minha mãe me chamar de novo. Mas agora eu sei que não é ela. Eu sei que a coisa me encontrou e que ela está tentando me trazer de volta para a mata. Se um dia você caminhar sozinho e ouvir alguém amado chamar seu nome, não responda. Pode ser a mesma coisa que me encontrou naquela noite, e ela está com fome